Homens do Sagrado. O programa que falará dos desafios que um padre enfrenta no seu cotidiano, mas também abordará as belezas escondidas no coração dos sacerdotes. Homens do Sagrado. Apresentação: Padre Luvanor Pereira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa Homens do Sagrado chegando mais uma vez até você nesta emissora. Também você que nos ouve através das mídias sociais. Com você fala o Padre Luvanor, do clero de Uruaçu, Goiás, formador no Seminário Interdiocesano em Goiânia. Acolho você e sua família. Estamos no mês de novembro, próximos do término do ano litúrgico. Neste programa rezo por você e também pela sua família. Sejam todos muito bem-vindos. Convido você a meditarmos juntos o tema de hoje. Hoje o tema do nosso programa é a humildade, virtude de santos. Quando olhamos para as primeiras páginas da Bíblia, percebemos que os primeiros pais não quiseram se submeter a Deus. E toda a humanidade herdou esta tendência ao egoísmo, individualismo. Pouco a pouco o ser humano vai se deslocando do centro natural de todas as coisas, que é Deus, para colocar-se no centro de suas pretensões. E pensam, as coisas são boas ou ruins, na medida em que são boas ou ruins para mim. Certa vez usava um exemplo de uma fotografia. Quando se olha uma foto, qual o critério para dizer que aquela foto ficou boa? O eu. Se eu tiver ficado bem na foto, a foto ficou bonita. Caso contrário, a foto não prestou. E assim caminha a humanidade. Hoje falar de humildade parece uma virtude esquecida num mundo tão capitalista e competitivo. A humildade é a verdade. Reconhecer as nossas misérias, limitações e capacidades vindas de Deus, não utilizar máscaras. Os santos julgam-se miseráveis e os pecadores julgam-se santos por uma razão muito simples. Porque quando alguém tem a luz de Deus dentro de si, percebe a sua miséria. O humilde não há quem o derrube. Já está no chão. Nenhum comentário o machuca. Não será afetado pelas críticas. Humildade vem de humus, terra. Quem está na terra não pode estar mais baixo. Quanto mais alto se considera, maior o tombo. Daí podemos pensar a prepotência, a arrogância. É preciso sinceridade para viver a humildade. É necessário assumir as culpas sem medo de correção, sem medo de que falem mal. Deus dá as podadas por meio da vida para fazer crescer. O tempo e as frustrações são dois amigos leais, ensinam muito. O motivo principal do ser humano se distanciar de Deus é o velho mal, o não querer obedecer a Deus e o querer ser como Ele. Tendência a colocar-se no centro de tudo, a adorar-se a si mesmo. Poderíamos usar aqui a palavra egolatria, essa adoração de si mesmo, do seu eu, do seu ego. Como se manifesta essa tendência? Em primeiro lugar, pelo alto conceito que o ser humano faz de si mesmo. Não gosta de errar, quer ter sempre razão. Isto faz com que se acirrem as discussões, os pontos de vista. Tendência a desculpar-se de tudo o que der errado. E desde criança já o faz. A culpa não é minha, é do trânsito, é do professor, é do marido, é da esposa, é do tempo e por aí vai. Nunca gosta de assumir a sua culpa, prefere se culpar os outros. Quem é ponderado, sensato e de Deus assume as suas culpas. Dizia Santo Anselmo, o principal problema é que as pessoas estão sempre procurando desculpas e não assumem os seus erros. Quando lhe chamam a atenção, fazem uma crítica ou correção, é difícil reconhecer que o outro tem razão. É uma cruz grande corrigir o que está errado. Não se aceita facilmente a correção e até se reage violentamente, porque está assentado no alto conceito que tem de si mesmo. E quando mexem no alicerce, parece que fica no ar, no vazio. E aí defende-se como um animal, acuado e ataca. É capaz de dar socos e pontapés. Outras vezes isso não se mostra pela irritação, mas pela depressão. Fica amuado,
reconcentrado em si próprio, e pensa: não são justos comigo, tratam-me mal, não me conceituam como eu mereço. Diante da correção e da crítica, fica-se como que de luto, morreu o grande eu que imaginava ser, e chora-se diante do túmulo. Sensação de ser injustiçado. É preciso levar as correções e críticas à oração para meditar, ponderar. Amado irmão, querida irmã, é na oração, na meditação que desvenda-se o que parece exagerado e o que parece certo. E aí vai melhorando. A solução é o amor. O amor verdadeiro leva à humildade. Não é que humildade se opõe ao legítimo desejo de progredir na vida, de gozar do devido prestígio profissional, não é isso. Mas quem é humilde não gosta de se exibir. Sabe que o seu objetivo não é brilhar, mas cumprir uma missão diante de Deus e a serviço dos outros. A humildade leva a ter plena consciência dos talentos recebidos de Deus, fazendo-os render para a glória dele, lembrando que tudo de bom que se possui é emprestado. Afinal, o que tens que não tenha recebido? A luta por ser humilde consistirá especialmente em ver-se como Deus nos vê. Não somos melhores quando nos elogiam, nem piores quando nos criticam. Somos o que somos diante de Deus. Quem é humilde não necessita ser elogiado, pois sua esperança está colocada no Senhor, não fica mendigando elogios. No mundo há 7 bilhões de pessoas, mais de 7 bilhões. Você não é o primeiro e nem o último. Por isso, encontre o seu lugar no mundo e você será feliz. A humildade é uma virtude tão necessária que Jesus aproveita qualquer circunstância para pô-la em destaque. A necessidade de ocuparmos o nosso lugar, de evitarmos a ambição que nos segue e nos leve a converter a vida em uma corrida louca atrás de postos cada vez mais altos. A humildade nada tem a ver com a timidez, a covardia ou a mediocridade. Para aprendermos a caminhar com humildade, temos que saber aceitar as humilhações que encontramos dia a dia. Elas nos ajudam na purificação do orgulho. Muitas dores provêm do orgulho ferido. Importante é não ser cabeça dura e saber retificar-se. O humilde compreende melhor a vontade de Deus, sabe que Deus é mais sábio do que ele. Para muitos que se dizem ateus, o problema é que imaginam saber mais do que Deus, ou querem Deus à sua medida, aos seus conceitos, às suas regras. Vamos a alguns exemplos de sinais evidentes de falta de humildade. Pensar que o que fazes ou dizes está mais bem feito ou melhor dito do que outros fazem ou dizem. Desprezar o ponto de vista dos outros. Citar-se a si mesmo como exemplo nas conversas. Falar mal de si próprio para as pessoas contradizerem e assim sair exaltado. Ocultar do confessor algumas faltas ou circunstâncias humilhantes para que não perca o bom conceito que tem de ti. Ficares deprimido porque vês ou porque os outros descobrem os teus defeitos. Precisamos de preparação interior, de purificação interior e dispor o nosso coração ao encontro que deve ser de amor. E sua vida em Nazaré não foi brilhante nem famosa. Na vida pública, muitas vezes pôs a humildade em destaque, ainda que esteja repleta de fatos prodigiosos, de milagres e de multidões. A vida de Jesus é uma vida humilde ao extremo e no íntimo. E o final de sua vida será uma grande humilhação. Morrer na cruz como um criminoso. Até as roupas lhe são arrancadas e ganhou um túmulo emprestado. Deus resiste aos soberbos e se revela aos humildes. É tão importante que Jesus não disse: aprendei de mim a construir o mundo, a fazer milagres, ressuscitar mortos ou expulsar demônios. Disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Hoje o convite a mim e a você, querido internauta, amado rádio ouvinte, o convite é esse: olhar a humildade de Jesus para também viver a humildade dele nesta terra. Ser humilde não é ser bobo. Pode-se ser esperto, porém com uma atitude humilde. Quero finalizar este programa rezando com você a oração da humildade, esta oração cunhada por Santa Teresinha do Menino Jesus. Ó Jesus, estando vós sobre a terra, dissestes: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Ó poderoso monarca dos céus,
A minha alma acha o seu repouso contemplando-vos, revestido das aparências e da natureza de escravo, abaixando-vos até lavar os pés aos vossos discípulos. Recordo, ó Jesus, as palavras que, para me ensinardes a humildade, pronunciastes nessa ocasião. Eu vos dei o exemplo para que, assim como eu fiz, assim vós também façais. Não é o discípulo maior do que o seu mestre. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados se as praticardes. Senhor, eu compreendo estas palavras saídas do vosso coração, manso e humilde, e quero praticá-las, ajudado pela vossa divina graça. Amém. Amém, amado rádio ouvinte, internauta, e assim encerramos o nosso programa desta quinta-feira. Desejo que a bênção de Deus esteja sobre você, sobre a sua família. Fique com Deus e que Ele vos abençoe, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Nos encontramos no próximo programa. Fiquem com Deus. Sacerdote, sal da terra, sacerdote, luz do mundo, assim falou Jesus. Sacerdote, em vão procuro outra missão maior do que a tua, maior que a tua é a do próprio Deus.